Fala, velhinhos e velhinhas, sejam bem-vindos de novo aqui vendo mais um vídeo de Service Now. É muito bom ter vocês aqui. Hoje a gente vai falar um pouco sobre esse módulo muito bacana do ITSM que a gente chama de Problem Management, ou em português, gestão de problemas, né? Gerenciamento de problemas. É mais um dos principais processos aí do ITIL e a gente vai explicar como que ele funciona aqui dentro do ServiceNow, de forma rápida, resumida, pelo menos as informações mais básicas para você conseguir já começar a utilizar o módulo de gerenciamento de problemas. Vou navegar um pouco aqui pela aplicação, basta você acessar o Filter Navigator. Então eu vou digitar aqui Problem. Estou usando a instância em inglês, já estou aqui gravando na versão Roma, tá legal? Então, dentro desse módulo, ele não tem muitas opções, ele é um módulo razoavelmente curto, tá? Estou numa instância de desenvolvimento pessoal minha aqui para poder fazer esse vídeo para vocês. Então, o que a gente encontra no módulo, né? Na aplicação de Problem, a gente tem um ícone aqui, né? Na verdade, tem um menu chamado Create New. Esse daqui é o menu onde você pode criar um problema do zero, né? Então, imagina que de forma proativa no TI da sua empresa, você percebeu que algo não está legal. Então, algum equipamento da infraestrutura, algum servidor, alguma ponto na rede não está legal e você quer abrir uma investigação e registrar isso para que não caia no esquecimento, você consiga resolver esse problema o mais rápido possível, né, para evitar incidentes, né? Então, por aqui você consegue criar um problema do zero, tá legal? Esse próximo menu é o Assign to Me. O Assign to Me é o ícone onde você vai encontrar aqui no menu a lista de problemas abertos somente para o usuário logado. No caso, eu estou logado aqui como System Administrator, então ele já filtrou todos os problemas ativos que estão atribuídos aqui ao usuário administrador do sistema. Repare que se eu clicar aqui no filtro, no item All, ele remove os filtros e aí eu consigo ver todos os problemas registrados aqui na minha instância. Clicando aqui embaixo no Open, eu consigo ver todos os problemas ativos que foram registrados aqui no sistema. O Open Assigned, eu consigo verificar os problemas ativos que ainda não tem a atribuição, quer dizer, não tem ninguém olhando para esse problema. Isso sim é bem preocupante numa empresa, mas nesse caso eu não tenho nenhum na lista. O Resolved são problemas que já estão com status resolvido, já foram encontrada a causa raiz desses problemas. Eu tenho o Risk Accepted, que são problemas que, apesar de eu identificar, no momento eu não quis atender, então eu vou resolver depois, eu vou colocar como risco aceito, até que eu consiga, de alguma forma ou de outra, às vezes por falta de investimento, às vezes é por uma decisão estratégica da empresa, eu não vou tratar esse problema agora, então eu simplesmente aceito que ele existe e convivo com ele. Eu tenho aqui, por último, o menu All. Aí a gente pode encontrar todos os problemas registrados, independente do status, ok? Então, rapidamente, essa é a navegação do menu. E uma coisa muito legal é que a ServiceNow oferece dentro do módulo esse menu de Overview. O que é isso? A gente consegue encontrar aqui um dashboard padrão para verificar algumas informações importantes de problemas, né? Então, quem gerencia problema, quem é um coordenador, um problem manager, ele consegue com facilidade, sem precisar customizar nada na ferramenta, verificar os principais pontos de problema. Quer dizer, quantos problemas a gente tem aberto até o momento? Será que tem algum problema que ninguém assumiu, está escondido ali debaixo do tapete? Será que tem algum problema que foi aberto e já foi vencido o prazo, né, para eu atender? Aquele problema pode estar se tornando cada vez mais grave. Então eu consigo encontrar aqui nesse dashboard, além de ver algumas informações de quebras, por exemplo, por status, grupos e assim por diante. Tá? É um overview, obviamente, como qualquer relatório e dashboard do ServiceNow, basta a gente clicar no Configuration e eu consigo reposicionar com muita facilidade os meus indicadores, né? Então, estou bagunçando bastante para vocês verem que é possível eu remodelar conforme a minha vontade, conforme a necessidade da empresa, tá legal? Vou agora mostrar um pouco aqui da parte de administração. Ele tem algumas propriedades, então, caso queira mudar algumas regras, nem tudo eu preciso mexer em script ou mexer em alguma regra. Lembra que ServiceNow é uma ferramenta de low code ou no code, né? Quer dizer, a gente não precisa ficar programando toda hora. Várias funções, várias propriedades podem ser encontradas e alteradas aqui conforme a sua necessidade. Então, lembra disso, né? Antes de mexer em qualquer coisa, vem aqui nessa tela, na propriedade, e muda os parâmetros que você desejar para o que for ideal da empresa. Tá legal?
Bom, vou fazer uma simulação agora de um incidente, e que é o cenário que mais acontece na maioria das empresas, né? Nem sempre a gente tem um cenário onde se abre um problema de forma proativa, seria o ideal que os TIs ficassem o tempo todo vigilantes, né, e atentos com os problemas e resolvessem eles antes dos incidentes acontecer. Porém, como isso não acontece sempre, a gente vai simular um caso onde eu vou ter um incidente aberto aqui no sistema. Eu vou simular um incidente aberto aqui pelo usuário David Miller. Vamos dizer que ele abriu um incidente da área de hardware, falou que é de CPU, falou que esse problema dele está atribuído a um e-mail, né? Então ele me ligou falando desse incidente, eu atuando como um call center ou um service desk, recebi esse telefonema, vou classificar o tipo como telefone. Eu já sei que tiveram 2, 3 casos de e-mail também, então nesse caso eu vou abrir um incidente aqui e já vou colocar em espera, vou colocar um status em espera. Já sei que eu vou precisar abrir um problema, então vou colocar aqui aguardando um problema, para a gente fazer uma simulação aqui do módulo, colocar prioridade alta para que ele me dê uma prioridade crítica e vou atribuir isso daqui para o time de hardware, que é o time que aqui na empresa fictícia, né, cuida dessa parte de infraestrutura de e-mail, ok? Vamos dizer que o meu usuário disse que o e-mail dele está inoperante, ok? Vou aproveitar esse link aqui e vou salvar. Então imagina que eu já tenho um incidente aberto aqui e que esse não é meu primeiro. Imagina que eu já tenho 2, 3, 4 incidentes aqui sobre e-mail. Qual é o correto perante a ITIL, né? É que a gente registre um problema para poder investigar a causa raiz desse problema e aí fazer com que o meu TI pare de gerar incidentes, né? Então, que as pessoas consigam conviver em paz e utilizar o e-mail da melhor forma. Como que eu faço isso? Clicando aqui no hamburguinho, né, mais conhecido como hamburguinho, mas são minhas ações adicionais, clico em criar problema e o sistema já vai gerar um registro de problema aqui, 40.002. Vocês podem reparar que ele já carrega algumas informações, então ajuda a gente aqui não ter que preencher tudo novamente, né? Como eu já sei que é um problema que é do time de hardware, eu vou atribuir um grupo para complementar as informações. Eu poderia mudar, colocar quem vai cuidar aqui desse meu problema. Eu vou verificar aqui quem que está atribuído nesse grupo. Posso já colocar, nesse caso eu não tenho aqui gente no grupo, mas não tem problema, não preciso atribuir uma pessoa ainda. Vou salvar e aí tem um problema registrado, ok? Os principais itens aqui do fluxo de problema, vou passar rapidamente, né? Eu posso ter um novo problema, então o primeiro status é quando ele está acabando de ser criado. O primeiro passo que eu vou fazer é uma avaliação, então eu vou começar a analisar esse meu problema. Então imagina que eu já, como uma pessoa que trabalha no TI, sei que os e-mails são feitos aqui por meio de um web e-mail, um e-mail server chamado Ironmail, né? Então eu vou cadastrar aqui um item de configuração e vamos saber agora, o ideal é que a gente investigue o que está atrelado no meu CMDB que envolva, né, alguma dependência com esse meu servidor de e-mail. Então, vou esperar ele salvar aqui e vamos dar uma olhada que tipo de informação que pode estar atrelada a esse Ironmail. O legal é que o ServiceNow nesse campo de Configuration Item, ele tem aqui a opção para a gente ver o Dependency View. Então é muito bacana, porque através do Dependency View eu consigo ver um mapa dos meus itens de configuração no CMDB e quem depende de quem. Muito mais fácil para investigar, né? Antes de eu sair fazendo uma análise de causa raiz, de qualquer jeito, né? Dessa forma eu consigo olhar com mais cautela exatamente os itens que podem estar provocando algum problema no meu serviço. Então, no caso, ele está abrindo aqui o Dependency View para a gente analisar o mapa de dependências do CMDB. Eu vou dar um pouco de zoom para a gente ver e olha que legal. Eu consigo com facilidade verificar que eu tenho um serviço de e-mail que depende do Ironmail, né? Então, minha opinião não estava errada, realmente ele tem essa dependência, só que o Ironmail depende também de um servidor, de um e-mail server, e ele depende de um storage, né? Então, o time de rede tem que ser envolvido para resolver esse problema. Já sabendo disso, eu posso abrir tarefas de problema, né? Então, eu não vou me aprofundar em CMDB, que não é o foco do vídeo, mas deixa eu mostrar como que eu faria essa divisão. Eu posso vir aqui embaixo no formulário de problemas, né?
vir aqui na Related List, ou na lista relacionada de Problem Tasks, que são nossas tarefas de problemas, e criar quantas tarefas eu achar necessário. Vou criar uma tarefa de Root Cause Analysis, que é isso. É uma forma de eu colocar uma tarefa para que alguém faça análise de causa raiz e investigue mais profundamente algum item antes de eu relatar ou tentar corrigir algum problema. Então eu vou passar aqui que, por exemplo, um time vai dar uma olhada, vai dar uma verificada como que está esse Iron Mail. Eu já sei que quem cuida disso é o time de hardware, né? Vou atribuir aqui pro David, por exemplo, deixa eu ver se ele está nessa lista. Eu vou deixar sem atribuição, na minha instância aqui eu não coloquei ninguém no grupo, não tem problema. Vou colocar aqui o short description do incidente, que é para a gente saber que é um problema relativo a um e-mail inoperante, ajuda quem vai resolver. E eu vou colocar uma tarefa, analisar causa raiz. Vou colocar um aqui para poder ajudar a direcionar esse atendimento e vou submeter. Tem uma tarefa para o time de hardware investigar. Só que lembra que eu também suspeito que possa ter algum problema com a parte de storage. Então eu vou abrir uma tarefa de causa raiz aqui para o time de storage também. Então vou procurar aqui storage. Eu lembro que era esse 01. Se eu tiver na dúvida, é só acessar o Dependency View, posicionar o mouse aqui e ele me fala, é o Network 001 mesmo. Então, abrir esse item de configuração. Vou falar que isso daqui é alto. Vou atribuir para o time de Network. Quer dizer, vai ter um outro time trabalhando ao mesmo tempo para a gente ganhar tempo na investigação. Então, vou colocar aqui analisar causa raiz. E da mesma forma, esse time vai começar a analisar o meu problema, né? Quem descobrir primeiro provavelmente vai me ajudar a dar um destino. Então, eu já fiz uma avaliação inicial, já posso clicar aqui no Access, que é o status de avaliação. Ele vai alterar para mim aqui o status. Se nesse momento for necessário preencher mais algum campo, ele não tem nenhum usuário, eu vou cadastrar um aqui só para a gente poder seguir com o vídeo, né? Vou colocar um usuário de teste, ok? Vou colocar aqui para a gente poder seguir com a gravação. Legal, agora esse teste user aqui vai tratar do meu problema e está atribuído a ele. Já fiz a análise, já coloquei para análise de causa raiz, já fiz a avaliação inicial, passei para o status da análise de causa raiz. O que acontece muitas vezes, vale lembrar isso daí, que quando você está numa empresa, às vezes não dá para esperar resolver o problema completamente, mas a gente muitas vezes tem algum contorno, tem uma saída, né, temporária. Então a gente pode registrar aqui nessa seção de Analysis Information, né, um workaround. Workaround é uma sigla aí que a gente conhece muito no mundo da IT, que é uma ação de contorno, ou como a gente conhece no Brasil, né, uma gambiarra. Então a gente vai propor uma gambiarra. Então, enquanto esse servidor, eu vou, por exemplo, simular aqui que a gente poderia fazer o quê? Como uma saída temporária, né? A gente poderia acessar o webmail pela intranet da empresa. Então, imagina que a intranet da empresa tem um webmail e ele pode acessar por lá até que o resto do serviço seja restaurado, ok? Posso vir aqui e salvar. Uma vez que eu tenho um workaround salvo aqui no campo, ou qualquer pessoa que tem acesso no TI ao problema vai poder verificar que eu já tenho uma saída, né? Mas caso eu queira garantir que eles recebam essa informação, basta eu clicar nesse item aqui, Communicate Workaround, eu vou fazer isso agora, que ele vai distribuir em todos os incidentes que estão relacionados com esse problema aqui, o workaround. Vamos ver se deu certo? Vou clicar aqui na aba Incidentes, né? Aqui na Related List, na lista relacionada de incidente. Vou clicar nele aqui para a gente ver como está o status. Lembra que a gente abriu lá no comecinho. E verifiquem que aqui, ó, eu tenho uma activity, né? Eu tenho aqui uma informação, uma anotação, dizendo que o Problem 40002 gerou um workaround, né? Um acessar o webmail pela internet. Olha que legal, já tenho uma resposta para dar para o meu cliente, para ele não ficar sem acesso até que eu consiga fechar o problema. Dependendo do caso, eu posso inclusive resolver o meu incidente. Nesse caso aqui da demonstração, vamos dizer que eu ainda não posso fechar o incidente, não estou seguro com isso, então vou aguardar o problema ser resolvido. Então,
eu venho aqui na Related Records e eu consigo aqui nessa seção acessar novamente o problema. Ó. Ele fica um item, né, fica preenchido o campo para a gente poder rastrear. Eu vou acessar aqui, vejam que clicando no izinho eu tenho informações prévias do problema, mas eu vou clicar no Open Record para poder ver os dados do problema. Digamos que os times já analisaram suas tarefas e descobrimos que era um problema de atualização. Eu vou clicar no Fix para poder corrigir e ele vai me cobrar alguns campos obrigatórios. Então, para eu corrigir um problema, eu tenho que minimamente informar a causa. Então, vamos dizer que esse problema foi causado por uma falta de atualização do servidor, ok? Não vou detalhar muito, é só um exemplo. E para corrigir, obviamente, né, é realizado a atualização de um patch no servidor, ok? Vamos dizer que foi alguma coisa do tipo, vou dar um ok, e ele já corrigiu aí pra gente o meu problema. Ok, uma vez corrigido, eu posso alterar o status para resolvido. Reparem que o campo Custom Notes está abastecido, o Resolution Information também ficou abastecido com o que eu fiz para resolver, mas o Resolved By e o Resolved não estão preenchidos porque eu ainda não cliquei no botão. Vou clicar no botão Resolve e aí sim eu resolvi o problema. Resolver é diferente de completar, tá? Então ele está resolvido, mas dependendo do processo da empresa, pode ser necessário que um gerente de problema ou um coordenador de problema venha aqui e mude o status para complete. Ele pode querer revisar, ver se está tudo ok mesmo, até porque se ele não concordar, a qualquer momento ele pode clicar no Reanalyze, né? Então ele pode retrabalhar esse problema, ok? Repare também que o incidente atrelado a esse problema aqui, onde tudo começou, ele ainda está com status em espera, porque eu não fechei, né, o meu problema. Então eu vou dar o complete aqui no problema e a gente vai poder conferir que o status do nosso incidente vai se alterar automaticamente. Essa é uma grande vantagem de ter esse vínculo entre os processos de incidente e problema. Se eu tivesse 100 incidentes atrelados a esse problema, os 100 seriam resolvidos automaticamente. Vantagem, né? Imagina você ter que fazer todo esse comunicado de um por um para todo mundo, né? Da mesma forma como comunicar workaround, a gente pode comunicar uma correção. Se eu clicar aqui nesse link Communicate Fix, ele vai enviar uma notificação lá para os incidentes. Então eu vou mostrar para vocês aqui no incidente 001 que ele manda uma informação no Notice, né, de que foi realizada a atualização de um patch. Por que ele mandou esse texto? Porque é justamente o texto que me fala o que eu fiz para corrigir aquele problema, ok? Ele foi lá no campo, puxou e já pôs aqui automaticamente, tá bom? Então, esse é o básico aqui para a gente conseguir trabalhar com gestão de problemas. Espero que vocês tenham gostado. É uma forma bem breve, mas suficiente para você conseguir usar o padrão aqui do módulo de gerenciamento de problemas do ServiceNow. Até a próxima aí, pessoal. Muito obrigado.